Provérbios, capítulo 29. O homem que é corrigido muitas vezes e não muda seu comportamento errado, será derrubado violentamente, de repente, e não haverá recuperação para ele. Quando o governo é formado de jovens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus, o povo chora de tristeza. Um jovem ajuizado traz alegria ao seu pai, mas o jovem que vive correndo atrás de prostitutas joga na lama as riquezas da sua família. Um rei justo ajuda seu país a crescer e viver em paz, mas o rei que quer ficar rico à custa do povo acaba destruindo sua nação. Quem faz elogios falsos a seu amigo está preparando uma armadilha para si mesmo. No pecado do homem mau há uma armadilha, mas o justo está seguro e canta de alegria. O justo se preocupa em conhecer as necessidades e direitos dos pobres, mas o perverso não se importa com essas coisas. Os irresponsáveis armam confusões por toda parte, mas os sábios procuram ajudar os outros a viver em paz. Discutir com um tolo irresponsável não adianta nada. O resultado será sempre o mesmo. Ele fica furioso ou zomba do que você diz. Os violentos odeiam um homem sincero e bondoso, mas os justos procuram proteger a vida desse homem. O tolo explode em gritos quando está furioso, mas o homem de bom senso controla suas reações. Quando um rei acredita em homens mentirosos, todos os oficiais acabam se tornando maus. O pobre e aquele que explora os outros têm uma coisa em comum: o Senhor deu vista a ambos. Um rei que não despreza os pobres para dar vantagens aos ricos ficará por muito tempo no trono. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança que sempre faz o que deseja envergonha sua mãe. Quando os maus se multiplicam, multiplica-se o pecado, mas os justos verão a sua queda. Castigue o seu filho quando for necessário, e ele dará descanso e tranquilidade à sua alma. Quando não se pode contar ao povo os mandamentos de Deus, a sociedade vai de mal a pior. Quando o povo obedece à lei, ele vive feliz. Para corrigir o escravo, você precisa algo mais do que simples palavras, porque ele não leva a sério o que você diz. Há mais esperança na vida para um irresponsável do que para um homem que se precipita para falar. Se você dá muitas vantagens ao seu escravo, depois de algum tempo ele vai querer ser tratado como um filho, com direito à herança. Um homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. O homem é derrubado pelo seu orgulho, mas o de espírito humilde será respeitado. O homem que esconde um ladrão das autoridades está fazendo mal a si mesmo. Acabará sendo condenado ao mesmo castigo que o ladrão. Quem tem medo dos homens cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor vive tranquilo, pois sabe que está bem protegido. Não vá pedir favores às autoridades, peça ao Senhor que é justo. Os justos odeiam a maldade dos perversos, já os perversos odeiam a justiça dos justos. Provérbios, capítulo 30. Esses são os ditados de Agur, filho de Jaque, que vivia na terra de Massá. Estou cansado, ó Deus. Estou cansado, ó Deus. Estou desamparado. Sou o mais tolo de todos. Não tenho o entendimento de um ser humano. Não consegui entender a sabedoria, nem consegui entender o santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou a água no manto? Quem marcou os limites da terra? Qual é o seu nome? E quem é o filho dele? Se você sabe, quem é? Cada palavra que Deus falou é verdadeira. Ele sempre protege aqueles que nele confiam. Não acrescente conselhos e ordens às palavras dele. Se você fizer isso, ele o repreenderá, mostrando a todos que você é mentiroso. Ó Deus, eu peço apenas duas coisas para a minha vida nesta terra. Não me deixe ser falso e mentiroso. Este é o primeiro pedido. Além disso, não me deixe ficar muito rico nem muito pobre.
Dê-me somente aquilo de que realmente preciso, pois, tendo demais, seria ingrato e confiaria somente nas riquezas e deixaria o Senhor de lado. Também não quero ficar tão desesperado por causa da pobreza a ponto de me tornar um ladrão, manchando o nome do meu Deus. Nunca fale mal do servo diante do Senhor. Do contrário, ele o amaldiçoará e você será o culpado. Há aqueles que amaldiçoam o seu pai e não abençoam a sua mãe. Há pessoas que se consideram puras aos seus olhos, mas nunca foram purificadas da sua impureza. Como são orgulhosas essas pessoas, como são cheias de si, pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas, para atacar os necessitados e os pobres na terra dos aflitos. A sanguessuga tem 2 filhas, e elas gritam, me dá, me dá. Há 3 coisas que nunca estarão satisfeitas, 4 que nunca dizem basta: o mundo dos mortos, a mãe que ainda não tem filhos, a terra seca do deserto, sempre querendo mais chuva, e o fogo, sempre querendo algo mais para queimar. Os olhos de quem zomba de seu pai ou despreza sua mãe ficarão cegos, serão arrancados pelos corvos e depois devorados pelos filhotes dos urubus. Há 3 coisas que são misteriosas demais para mim, 4 que não consigo compreender: o rumo da águia voando pelo céu, o caminho da cobra se arrastando sobre a pedra, o caminho do navio nas águas do mar e o caminho do homem com uma mulher. É isso que faz a mulher que trai o marido. Comete o pecado e depois pergunta com a maior inocência possível: o que eu fiz de errado? Há 3 coisas que fazem a terra tremer e 4 que ela não pode tolerar: o escravo que se torna rei, o insensato que tem fartura de pão, a mulher desprezada que finalmente se casa e a serva que toma o lugar de sua senhora. Há 4 animais pequenos que ensinam sabedoria ao homem: as formigas, tão pequenas que sabem guardar comida para o inverno; os coelhos, tão fracos que fazem sua toca no meio das pedras para se proteger; os gafanhotos, que não têm líder, mas voam juntos em grandes bandos; as lagartixas, que podem pegar com as mãos e, no entanto, vivem até nos palácios dos reis. Existem 3 criaturas que andam com um passo elegante, 4 que se movem firmes e confiantes: o leão, poderoso entre os animais, que não foge de ninguém; o galo, que vive exibindo sua beleza; o bode e o rei diante do seu exército. Se você agiu como um tolo e se tornou orgulhoso, se planejou fazer o mal a alguém, tenha vergonha de si mesmo e arrependa-se, porque quando você bate o leite, produz manteiga; quando dá um soco no nariz, provoca sangue. Da mesma maneira, provocar a raiva acaba em briga. Provérbios, capítulo 31. Estes são os sábios ditados do rei Lemuel, lições importantes que sua mãe lhe ensinou quando ele era ainda um garoto. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho que eu consagrei ao Senhor, este é o meu conselho: não jogue fora a sua vida com mulheres e seu vigor com aquelas que acabam destruindo reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, beber muito vinho. Não convém aos governantes misturar bebidas fortes. Um rei que bebe muito acaba esquecendo suas obrigações, confunde as leis e não julga com justiça os fracos e pobres de seu país. As bebidas fortes são para os doentes, que estão a um passo da morte. O vinho é o companheiro de quem está desiludido da vida, porque ele bebe para esquecer sua pobreza e não se lembrar da sua infelicidade. Use as palavras para ajudar outras pessoas, especialmente os que são fracos e pobres e não podem cuidar de si mesmos. Use sua autoridade para fazer justiça e ajudar os pobres e necessitados. Se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, achou um tesouro mais valioso que o ouro e pedras preciosas. O marido dessa mulher fiel e dedicada está sempre tranquilo, pois ela nunca deixará faltar nada para ele. Ela sempre procura ajudar o marido, sempre procura o bem-estar dele, nunca o mal.
Ela compra lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. De lugares distantes, ela traz comida para o lar com os navios mercantes. Antes de o sol raiar, ela já está em pé, preparando a primeira refeição da família e planejando o serviço de suas servas. Ela sabe negociar. Compra um terreno e planta uma horta com o dinheiro que ganhou com o seu trabalho. Ela está sempre disposta e não foge do trabalho pesado. Ela sabe que seu trabalho ajuda a sustentar a família e ela trabalha até altas horas da noite. Com a agulha e a linha, ela faz roupas e ajuda os pobres e necessitados. Quando chega o inverno, ela não precisa se preocupar porque já preparou roupas quentes para toda a família. Ela mesma faz as cobertas e seus vestidos são de linho fino e de púrpura. Seu marido é conhecido e respeitável em toda a cidade. Será eleito para cargos importantes da sua terra. Ela faz roupas de linho e as vende, e fornece cintos para os comerciantes. Suas grandes virtudes são a energia e a honra. Ela não se preocupa com o futuro. Ela fala com sabedoria e ensina e corrige com amor. Ela cuida muito bem da sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos a respeitam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: pode haver muitas esposas exemplares neste mundo, mas eu tenho certeza que nenhuma delas é melhor que você. Os encantos de uma mulher podem ser apenas uma ilusão, e a beleza não dura para sempre. A verdadeira beleza, a verdadeira honra de uma mulher está em temer o Senhor. A mulher que fizer isso será elogiada diante de todos, receberá a recompensa merecida.